eu quero começar falando sobre o princípio da honra. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. É algo que Jesus vem falando muito através do meu coração, porque eu creio que é um princípio que vem de Deus. Ele vem diretamente do coração de Deus, a honra, e ela é um princípio que vem se perdendo ao longo das gerações, ao longo do tempo. É algo que vem se perdendo nas casas, nas famílias, nas igrejas, mas eu creio que é um dos principais princípios para nós podermos receber de Deus, receber recompensas de Deus. É a honra, é honrar, é deixar ser honrado e é honrar as pessoas. O primeiro versículo que eu quero ler se encontra em Lucas 7, 2, né? Capítulo 7, versículo 2. É um versículo que, assim quando eu li, já me chamou muita atenção. Porque é uma coisa assim que às vezes a gente pode ler, assim, eu já tinha lido esse versículo, mas quando eu fui ler, assim, meditando sobre a honra, foi algo assim que Jesus me revelou muitas coisas. E eu creio que ele vai revelar aí na sua casa. E ele diz assim: havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: este homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles, porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho que também não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. E no versículo 9, Jesus disse: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Olhando assim esse versículo, ele diz que era um oficial romano. E naquela época, Roma, ela tinha conquistado Israel. E eu ouvi uma frase de um pastor, e eu até disse para o meu pai, que ali era o conquistador, era o oficial, dizendo ao conquistado, dizendo a Jesus, um carpinteiro: eu não sou digno que você entre na minha casa. Essa é uma demonstração de honra tão grande, porque, assim, Jesus era um carpinteiro. E ele era um oficial romano, sabe? Ele comandava exércitos. Ele tinha, assim, um poder, ele estava em um patamar. E ele disse a Jesus: não, eu não sou digno que o Senhor pise na minha casa. Ele não olhou Jesus como um carpinteiro. Ele olhou Jesus como filho de Deus. Ele olhou Jesus como alguém tão poderoso que não precisava nem ir até a casa dele. Era só dizer e o milagre estaria feito. Ele deu honra a Jesus. E por isso o seu empregado foi curado naquele mesmo instante. E aí, a partir do momento em que ele honrou Jesus, Jesus o honrou. E disse: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E assim, entre o povo de Israel incluía os discípulos de Jesus, incluía a família de Jesus, mas ele disse: esse oficial romano tem mais fé que todos vocês. E eu creio que não é somente pela fé que aquele homem teve, mas sim porque ele honrou a Jesus, porque ele disse: olha, é só dizer que o meu empregado vai ser curado, porque o Senhor é tão importante que o Senhor não é digno de entrar na minha casa. Honra, em grego, eu andei pesquisando, e honra em grego quer dizer valor, quer dizer valorização, tratar como diferente, tratar como importante. E foi exatamente isso o que aquele oficial romano fez. Ele tratou Jesus com todo o valor, sabe? Ele olhou Jesus e disse: olha, você tem valor, eu te dou esse valor e eu declaro esse valor. E desonra é tratar como comum, é tratar como uma pessoa assim, que não tem importância, que não tem respeito.
Se você chegar para um grego e dizer valorização ou dizer honra, ele vai associar uma palavra a outra, sabe? Ele vai associar ao ouro. Eu andei pesquisando isso, ao ouro, sabe? Uma coisa importante. E eu queria dizer, e isso é uma honra, foi uma honra diretamente a Jesus, sabe? Ele honrou diretamente a Jesus. Mas a honra, ela não é só dada diretamente a Jesus. Ela é dada também aos enviados de Jesus. E é nisso que nós vamos entrar em 1 Samuel 1:12. Porque eu creio que se nós honramos as pessoas a qual Jesus enviou, nós honramos diretamente a ele. E ao contrário também, se nós desonramos as pessoas a qual Jesus enviou, nós desonramos diretamente ao próprio Jesus. E se desonramos a Jesus, desonramos ao próprio Deus. Por quê? Porque Jesus mesmo disse: honra a mim e honrará o meu Pai. Me ame, me receba e receberá o meu Pai. Então é uma escala. Se você honrar os enviados de Jesus, você estará honrando a Jesus e estará honrando a Deus. E a desonra da mesma forma. E a honra, assim como a desonra, traz consequências e recompensas. E em 1 Samuel 1:12 diz: Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela. E notou que seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Ela respondeu: Senhor, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então Eli disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim. Respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava mais triste. Ali, ela não disse nada diretamente a Jesus. Ela disse a Eli, que era o sacerdote do templo, que era alguém que Deus escolheu para cuidar do templo. E ali ela estava chorando, amargurada, sabe? Porque ela queria um filho, era algo que o seu coração ansiava. E quando Eli olhou aquilo, ele disse: essa mulher está bêbada. E ele foi duro com ela, com palavras duras. E eu fico pensando como se fosse hoje em dia, sabe? Você chega triste numa igreja e o pastor disse, tipo: cara, levanta daí, você tá bêbado, você tá drogado. As pessoas fariam um escândalo, diziam: nossa, Jesus que tu prega, você não vive ele. Mas a honra é exatamente a atitude que tomamos de acordo com as situações, sabe? E a atitude que ela tomou foi de honrar. Então a atitude que ela tomou foi dizer: Senhor. Senhor é alguém acima dela, sabe? Eu creio que ela chamou, ela disse: eu reconheço que você está acima de mim, chamando ele de Senhor. E ela disse: Senhor, eu não estou bêbada, eu estou aflita. E a partir do momento ali em que ele honrou ao sacerdote, honrou ao escolhido de Deus, ali ela ganhou a sua promessa, ali ela ganhou a sua bênção. Se a atitude dela fosse diferente, se ela tivesse assim, ficado irada, ficado com raiva e saído, disse, não, sabe, tivesse desprezado aquele homem, ela não ganharia a bênção dela, ou demoraria mais para ela ganhar. Mas ali ele declarou, ele liberou a bênção sobre a vida dela a partir da honra. E eu estava falando com meu pai que é impressionante o quanto de pessoas e milagres que acontecem na Bíblia só pelo fato de nós honrarmos as pessoas e honrarmos Jesus e honrarmos assim, as pessoas que nos rodeiam, sabe? E ali a Ana, ela saiu dali e ela já não estava mais triste. Ela disse para o sacerdote: eu sou infeliz. Ela não disse: eu estou triste. Ela disse: eu sou infeliz, sabe? Ela era uma pessoa infeliz. Mas já disse que ela já não estava mais triste, então ela não era mais infeliz, porque ali o sacerdote liberou a bênção dela e ela creu naquela bênção, mas ela só recebeu aquela bênção, ela só recebeu a recompensa de Deus a partir do momento em que ela honrou a sacerdote, sabe? E a honra é a chave para recebermos de Deus,
sabe? Então, se é a chave para recebermos o que anseia no nosso coração, o que nós queremos muito, é só honrar a Deus, sabe? É só honrar aos enviados de Deus, honrar aos nossos pastores, honrar aos nossos líderes, sabe? Nós podemos honrar com palavras, nós podemos honrar com ações, nós podemos honrar até com pensamentos. Eu falei que esses pensamentos é uma coisa que na hora em que Jesus me falou isso, eu me assustei. Eu falei, como, Jesus? Eu vou honrar através de pensamentos e eu vou desonrar através de pensamentos. E isso é, assim, extremamente forte, dizer que você pode desonrar através de pensamentos. Porque às vezes a gente pode concordar com a nossa boca e pode até agir de alguma determinada forma, mas o nosso pensamento está contra aquilo e o nosso pensamento está desonrando aquela pessoa. Então de nada valeu você fingir que está honrando através de alguma ação ou palavra, se o seu pensamento está contra aquilo, sabe? E na Bíblia, a Bíblia é muito direta em Efésios 6:2, que diz: honra o teu pai e a tua mãe para que todos os teus dias vão bem. E é o primeiro mandamento com promessa. E eu lembro que quinta-feira, às vezes a gente pensa em honrar como uma forma assim, muito extraordinária, de fazer coisas muito extraordinárias. Mas não, nós podemos honrar no simples, sabe? É transformar a honra em um estilo de vida, sabe? É honrar constantemente, honrar todos os dias e não somente em pequenas atitudes, em dias determinados, honrar as pessoas. Não, você honra no simples, você honra os seus pais no simples, porque, por exemplo, eu sei que meus pais, toda quinta, eles chegam tarde em casa. E a forma como eu decidi honrar eles quinta-feira que passou foi preparar uma janta quando eles chegassem. E aí eu liguei para ele e disse: olha, eu vou preparar uma janta para vocês e para quando vocês chegarem, vocês poderem comer. Não foi nada demais, eu só preparei uma janta, coisa que, né, muita gente faz todos os dias. Mas aquilo foi uma atitude de honra, de dizer: olha, eu valorizo vocês, eu vejo vocês como pessoas valiosas para mim e eu vejo que vocês são pessoas valiosas para Cristo, que vocês estão chegando tarde porque vocês estão cumprindo o chamado que Deus deu para a vida de vocês. Então, de alguma forma, eu estou contribuindo para que vocês possam continuar esse chamado, para que vocês possam fazer isso cada vez com mais amor e cada vez com mais paixão, e que eles saiam de um ambiente em que eles estavam fazendo a obra de Deus, estavam assim honrando a Deus. Eles lá na igreja, eles estavam honrando a Deus. Então, quando eles chegaram em casa, eu queria honrar eles, sabe? Porque lá eles honraram a Deus. Então, eles mereciam ser honrados. Então, eu acho que são pequenas atitudes, assim, que nós possamos, sabe? Fazer constantemente. E, poxa, eu posso honrar minha mãe dessa forma. Eu posso honrar meu pai dessa forma. Eu posso honrar o meu líder dessa forma. Eu posso honrar o meu discipulador dessa forma. Eu posso honrar um amigo dessa forma, porque a honra, ela não vem só da gente honrar pessoas que estão acima de nós, só pastores, só líderes. A gente pode honrar as pessoas que estão ao nosso lado, que são iguais a gente, que estão abaixo, que Deus, ele deu para nós cuidarmos, sabe? Porque honrar é dar o seu melhor naquilo que Deus te deu como responsabilidade. Então, se você é líder, você vai honrar as pessoas que Jesus te deu como ovelhas para você cuidar. Eu, por exemplo, sou tia da escolinha, então eu tento sempre, sabe, fazer o que eles gostam. Teve uma vez que a gente fez slime. Por quê? Porque eu sei que eles gostam. Então, de alguma forma, eu honrei eles. Olha, eu falei: olha, vocês são valiosos e eu presto atenção no que vocês gostam, no que vocês falam, no que vocês me pedem. E eu me esforcei, eu fui, eu comprei, eu pensei numa aula. Porque é uma forma de eu falar: olha, eu presto atenção em vocês. Olha, vocês são valiosos. E também a honra, ela vem diretamente do nosso coração, sabe? Ela pode ser demonstrada de muitas formas, mas se com a sua boca você dizer e com o seu coração você não honrar, de nada vale. E Deus mesmo já disse isso. Ele disse: esse povo, ele com a boca declara Senhor, Senhor, mas com o seu coração me desonra. Então, assim, sabe, de nada adianta nós
dizermos com a nossa boca, eu sigo a Cristo, eu amo a Cristo, eu honro a Cristo, mas na hora do nosso coração, dentro do nosso coração, nós desonrarmos a Cristo, desonrarmos as pessoas que Deus colocou como cobertura espiritual para nossas vidas. E Jesus, ele desceu do céu, ele veio de cima e desceu para trazer valor às pessoas, para honrar as pessoas. Ele era alguém que merecia honra, porque o sacrifício de Jesus merece toda a nossa honra, né? Porque ele morreu para que nós pudéssemos hoje estar aqui. Ele morreu pelos nossos pecados. E isso é uma atitude que merece a honra. Mas, na verdade, ele veio para trazer honra para as pessoas, sabe? Ele veio para pegar aquelas pessoas que, aos olhos da sociedade, eram nada, eram desconsideradas, eram pecadoras. E para tu ver que as pessoas se assustavam quando Jesus sentava com as prostitutas, com os bêbados, mas ele veio exatamente para pegar essas pessoas, colocar ela de frente para a sociedade e falar, essas pessoas têm valor. E eu creio que Jesus, ele faz isso com a gente hoje em dia também, sabe? Quando nós erramos, quando nós pecamos, o diabo diz, pessoa sem valor, sabe? Errou, olha ali. Jesus disse, não, eu vim na terra para morrer, para eu trazer valor para ela ser uma pessoa honrada. E, ao contrário da honra, né? Então honra a Jesus, nós temos que ter, honra aos enviados de Jesus, honra aos nossos pais, que é o primeiro mandamento com promessa. Então eu acho que é tudo uma questão de ordem, sabe? Quando a gente honra a Jesus, a gente honra a Deus, e automaticamente quando a gente passa a amar e a honrar a Jesus, a gente honra os seus enviados, porque a gente entende que aquelas pessoas não estão ali porque querem, não estão ali por um acaso, não estão ali por coincidência, estão ali porque alguém, Jesus, colocou elas ali e disse, olha, essa pessoa vai trazer uma palavra, essa pessoa vai dizer, essa pessoa vai te ajudar, essa pessoa vai te corrigir, porque eu acho que corrigir também é uma forma de honra, você dizer, olha, eu sei o seu valor e eu não quero que esse valor se perca, então eu vou te corrigir para você, sabe? Então, eu acho que corrigir é uma forma de honra, mesmo que seja duro ouvir às vezes. E ao contrário da honra, ela é a desonra. E assim como todas essas pessoas que eu listei, entre muitas outras que não dá tempo de listar, mas entre muitas e muitas outras que honraram a Jesus, honraram seus enviados, honraram os seus pais e tiveram a sua recompensa, tiveram o que seu coração deseja, assim também a desonra acontece. Então, assim como a gente honra a Jesus, temos recompensas, desonramos a Jesus, aos nossos pais, também temos a desonra. E o exemplo que eu vou dar de desonra na Bíblia está em Gênesis 9, 21. Um dia Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Cã, o pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando descostas e com a capa cobriram o seu pai que estava nu. E a fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou, depois da bebedeira, soube do que Cã, o filho mais moço, havia feito. Aí Noé disse o seguinte, maldito seja Canaã. Ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras e que os seus descendentes morram nos acampamentos de Sem e que Canaã seja escravo de Jafé. Então aí nós vemos uma atitude de um pai. Ele estava bêbado. E aí nós podemos pensar, tá, Noé estava errado. Sim, Noé estava errado. E a atitude dele não é justificada por nada, sabe? Ele errou. Tudo bem, ele errou. Mas a forma como as próximas gerações dos seus filhos foi determinada, foi de acordo com o que cada filho fez naquela noite. Então foi a atitude que cada filho teve que determinou o que ele e as suas gerações teriam,
seriam bênçãos ou seriam maldições. Um filho o desonrou, riu, zombou, contou aos outros irmãos, sabe? E ele foi amaldiçoado. E não somente ele, mas todas as suas gerações. Então, assim, a honra e a desonra, ela é passada através de geração para geração. Então, se hoje eu honro meu pai, a minha filha e os netos do meu pai serão recompensados por essa honra. E ao contrário, se eu o desonro, todos os meus filhos e os meus netos, os bisnetos, todos eles terão essa carga, né? Essa carga de que eu desonrei. Então não é mais só uma questão do que a gente faz de recompensa para as nossas vidas, é recompensa para as nossas gerações, sabe? Então todos os dois tiveram recompensas e consequências de acordo com o que cada um fez. Um honrou e ele cobriu o seu pai e foi andando de lado porque ele não queria ver o seu pai naquele estado, sabe? Por quê? Porque ele olhava o seu pai como alguém de valor. E o seu pai estava bêbado, nu, ele estava em uma situação em que estava assim, deplorável, sabe? Uma situação em que ele estava caído e o filho ajudou, ele teve uma atitude de ajuda, uma atitude de socorro, e então ele foi lá e falou, cobriu o pai, mas ele assim, o honrou dizendo, eu não vou ver você assim, você tem o meu respeito, porque honrar é respeitar. Então, um não respeitou, zombou, riu, como se aquilo fosse alguém comum, sabe? Desonrar é tratar como comum, e como se o pai fosse alguém comum, fosse uma pessoa assim que ele nem conhecia, e o outro tratou o pai como alguém de valor, como alguém em que merece, como uma pessoa especial, como alguém que ele amava, sabe? E por uma pequena atitude, todas as suas gerações foi abençoada por Deus e pelo seu pai, e a outra geração do outro filho foi amaldiçoada por Deus e pelo seu pai. Então, assim, eu creio que hoje Deus está restaurando a honra, sabe? A honra nas igrejas, a honra nas casas, a honra nas famílias. Eu creio que hoje é um dia da gente restaurar essa honra, sabe? Da gente olhar para Jesus e dizer, Jesus, eu te honro. E por eu te honrar, eu honro aos meus pais. Por eu te honrar, eu honro aos meus líderes. Por eu te amar, por eu te seguir, porque Jesus, a sua vida inteira, ele honrou a Deus, sabe? A sua vida inteira ele honrou o seu pai, ele honrou a sua mãe, tanto terrenos quanto o seu pai do céu. Então eu acho que quando nós dizemos eu amo e eu sigo a Cristo, cristão é seguir a Cristo, sabe? Então seguir aos seus ensinamentos, e um dos seus ensinamentos e princípios é a honra. Então nós precisamos restaurar essa honra, nós precisamos olhar as pessoas, olhar a Jesus como algo de valor, como ouro, sabe? Como algo em que não colocamos em qualquer lugar, como algo que não falamos de qualquer forma, como algo que, mesmo quando recebermos palavras duras, mesmo quando aquilo não for do nosso agrado, mesmo quando recebermos lições duras, nós vamos olhar e dizer, Senhor, ou ok, eu recebo o seu ensinamento e eu te honro dessa forma. E a partir do momento em que nós fizermos isso e honrarmos a Deus dessa forma, eu creio que tudo vai correr bem. Nossos dias vão ser bons, nós vamos receber tudo aquilo que nosso coração anseia, porque a honra é a chave para receber de Deus. Então, se você tem algo que você anseia no seu coração, honre ao seu pastor, honre aos seus pais. E eu não estou dizendo que o seu pai precisa ser da igreja, eu não estou dizendo que sua mãe precisa ser da igreja. Não, Noé naquele momento se encontrava em uma situação em que assim, ele não estava honrando a Deus, sabe? Mas os filhos honraram a ele. Então, se você tem um pai ou uma mãe que não é da igreja, que não segue os ensinamentos de Cristo, eu creio que a partir do momento em que você honrar ele vai olhar e vai dizer, tem algo diferente. Então, ele vai querer conhecer esse algo diferente, essa honra, sabe? Ele vai querer conhecer esse Jesus que tem te ensinado sobre honra. Então, eu creio que nós possamos honrar as pessoas, honrar de verdade, não só com palavras, não só assim, sabe, superficialmente, mas honrar de verdade, de coração, e olhar para as pessoas e dizer, você tem valor, você é importante para mim. E eu creio que nossas vidas
vão ser muito transformadas através desse princípio, porque Deus trabalha com princípios. Então eu creio que Jesus está restaurando esse princípio que foi colocado nos nossos corações e no coração de Deus há muito tempo atrás. E eu creio que a nossa geração vai ser uma geração que honra, e que a próxima geração que vir, ela vai receber a recompensa da forma como nós honramos nossos líderes, nossos pastores e nossos pais hoje. Eu creio que a próxima geração, ela já está sendo ensinada sobre honra, sabe? E que a outra e a outra e a outra geração vão receber recompensas e recompensas e recompensas, e o poder de Deus vai ser manifestado grandemente através da nossa vida. E é isso. Eu agradeço grandemente a minha oportunidade. Com certeza Deus falou ao seu coração assim como falou ao meu, e eu creio que isso vai ser trabalhado ao longo do tempo, e Deus vai falar mais com você, e em outro momento, com certeza, um de vocês vai estar sentado aqui, vai estar pregando sobre honra e vai dizer, olha, a gente também vai receber muitos testemunhos das pessoas dizendo, olha, eu honrei tal pessoa e eu recebi isso, olha, eu honrei tal pessoa e eu recebi isso, olha, eu honrei meu pai e minha mãe e eu recebi dessa forma, olha, eu honrei o meu pastor e eu recebi dessa forma, porque eu creio que quando Deus restaura algo, Ele restaura de verdade, sabe? Ele restaura para recebermos. Essa honra é para nós recebermos, sabe? Deus quer que você receba. Então eu creio que nós vamos receber muito testemunho, eu creio de verdade. E eu creio que se uma pessoa, pelo menos, entende o princípio, ela incendeia uma geração inteira. Então eu creio que uma igreja que honra é uma igreja que entendeu o princípio de Deus. E eu creio que nós entendemos esse princípio hoje. Amém?